Boa noite. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Agora, capítulo 2. Vamos orar novamente? Senhor nosso Deus, entregamos o momento da proclamação da palavra aos cuidados, à direção, à vontade soberana do Espírito Santo. E assim, da mesma forma, as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. E que a Tua palavra não volte vazia, mas cumpra aquilo que o Senhor determinou que ela faça na vida de cada um de nós que estamos aqui. Que a Tua palavra seja sempre honrada nesta igreja. E seja dada a ela o lugar de honra que a ela pertence. E que o Teu nome, a Trindade Santa, seja o louvor, a honra e a glória eternamente. Amém. Queremos saudar também aqueles que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube. Nós estamos dentro da temática de Neemias, que, baseado em Neemias, nós estamos meditando sobre a perseverança na fé. Perseverar na fé. É uma vocação a qual nós somos chamados. A nunca jamais desistir. A nunca jamais voltar para trás, esmorecer e também jamais tomar o caminho errado. Então, pela palavra, nós cremos que o nosso Deus irá nos dirigir. E assim fará. Sempre. Neemias capítulo 2. Diz assim: No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e ele o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Como ele respondi: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: Se é do teu agrado, ou se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-me-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para o templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros.
Disto ficaram sabendo Sambalá, o honorita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vamos seguir. Verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde eu passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalá, o honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aqui. Domingo passado demos início à história de Neemias e também aquilo que Deus quer dizer para nós por meio do testemunho dele, que está na sua palavra. E nós vimos que Neemias teve conhecimento de como estava Jerusalém por meio de Anani. E isso muito o entristeceu, pois Jerusalém estava totalmente destruída. E ele estava em Suzã e era copeiro do rei persa Artaxerxes. Estávamos aqui vivendo o momento da ascensão e do governo do Império Persa. Vimos também que Neemias, ao receber a péssima notícia de como estava Jerusalém, ele chora, ele lamenta e jejua por alguns dias. E vimos também que a primeira ação de Neemias é orar a Deus e pedir perdão por ele e pelo povo, reconhecendo os seus pecados e os seus erros. Agora, pois, então, nós estamos diante de uma outra situação. Estamos vendo Deus encaminhar Neemias agora. Você observou o que ele disse: a boa mão de Deus era comigo. A boa mão de Deus estava comigo. E agora, Neemias está servindo o rei, era funcionário do rei, era o copeiro do rei, era aquele que experimentava o vinho antes de o rei experimentar. Caso estivesse envenenado, morria ele e não morria o rei. Sendo assim, Neemias era muito próximo do rei e tinha uma certa intimidade, embora estivesse lá como o resultado do cativeiro dos judeus. E tem algumas coisas que nós temos que destacar aqui, para que nós possamos compreender como perseverar na fé. No capítulo 2 e no verso 2, no fim do verso 1, começa o verso 2, mostra que Neemias estava triste diante do rei.
Ele estava servindo o rei, mas não estava com a cara muito boa. Mais ou menos quando você vai em algum lugar comprar alguma coisa e o vendedor está com a cara fechada ou entristecido. Fácil de notar. E o rei nota isso. Ele olha para Neemias e percebe claramente que Neemias estava entristecido, estava mal. Qual é o problema disso? O problema disso é que um copeiro, alguém que se apresentava diante do rei, sempre tinha que estar mostrando disposição, alegria. Jamais um copeiro ou alguém que iria se apresentar ao rei poderia estar com a cara carrancuda ou com a cara fechada, triste. Tinha que fingir. Mesmo que estivesse triste, tinha que fingir alegria, porque isso era uma forma de desonrar o rei, era uma falta de respeito com o rei. Ainda que não fosse verdade, eles teriam que fingir. Porém, Neemias é um jovem de Deus, um homem de Deus, ele não fingia, ele não sabia fingir. E ele estava, de fato, muito, mas muito abalado pela notícia que ele recebeu. Então o rei percebe. E o rei olha para ele e diz assim: por que você está triste? No verso 2. Se não está doente, por que você está triste? E o rei diz: tem que ser tristeza de coração. Percebam aí no fim do verso 2 que Neemias diz: então eu temi sobremaneira. Exatamente por isso, se apresentar diante do rei nestas condições que nós vimos agora, poderia ser passível de prisão, de morte, ou de qualquer outro castigo ou pena. Então, quando o rei olha para ele e diz: por que você está triste, Neemias? Você está com algum problema? Então ele diz: fiquei com medo. Não sabia o que o rei ia fazer comigo. Pela lógica e pela lei, provavelmente Neemias esperava ser castigado, ser deposto do cargo de copeiro, ser morto, ou coisas semelhantes a estas. E com isso, irmãos, eu quero... Aqui nós sempre pensamos, nós sempre falamos com relação a isso, o quanto é ruim o fingimento. Fingimento é uma das bancarrotas para a perseverança na fé. Deus, ele não requer de nós fingimento, mesmo porque ele nos conhece. Não dá para esconder de Deus quando estamos tristes. Não dá para esconder de Deus quando pecamos. Não dá para esconder de Deus quando estamos decepcionados até com Ele. Como aconteceu com Jó, como aconteceu com Jeremias. Sempre pensamos e falamos aqui que nós, cristãos, a partir principalmente do pastor que está à frente, nós somos muito teatrais. Nós estamos diante das câmeras, diante de vocês, e muitas vezes do que falamos ou gesticulamos aqui pode não ser verdade. Lutamos muito e oramos muito para que seja. E assim, os irmãos para com o pastor e o pastor para com os irmãos. O pastor pergunta: tá tudo bem com você? Ah, tá tudo bem. Tá nada. Tá escondendo por quê? Não está pedindo oração por quê? Se é por meio da oração que a boa mão de Deus se move em nosso favor. Não está pedindo ajuda por quê? Vergonha? Medo? Qual é o problema? Qual é o nosso problema? Neemias, mesmo que passível de morte e de ser deposto do seu cargo, ele estava triste demais. E ele não ia esconder isso do rei. E sabe por quê? Já parou para pensar por quê? Nesse pouco tempo que nós estamos conversando, porque Neemias tinha uma fé inabalável em Deus.
Ele tinha uma confiança inabalável em Deus. E quando eu falo inabalável, não estou dizendo que uma pessoa que tem uma fé inabalável não fica triste. Não estou dizendo isso, não é verdade. Não estou dizendo que uma pessoa que tem uma fé inabalável às vezes se cansa, às vezes se frustra. Isso pode acontecer. A verdade é que quando temos uma fé inabalável, a nossa confiança e a nossa esperança sempre estará em Deus. Sempre estará no Senhor. O socorro é o Senhor. Não temos nada, estamos perdidos, estamos à beira da cova, mas a nossa confiança continua no Senhor. Isso é uma fé inabalável. A exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, que estavam na Babilônia e não se curvaram diante da imagem que Nabucodonosor havia feito. Provavelmente era a imagem dele. E Nabucodonosor disse assim: vocês não se curvaram diante da minha imagem, todos os outros se curvaram. Só que eu vou dar mais uma chance para vocês. Vamos tocar a trombeta novamente. Ele fala aqui pífaros, nem lembra de tanto instrumento, eu nem lembro. E vocês vão ter a oportunidade de adorar a imagem que eu fiz. Caso não, vocês serão jogados na fornalha ardente e eu vou mandar aquecer ela 7 vezes mais. Então tocaram. Nabucodonosor deu a ordem, tocaram o pífaro, tocaram os instrumentos. Todo mundo se curvou. E estavam lá os 3 de pé novamente. E eles disseram assim: ó rei Nabucodonosor. Interessante isso ler no livro do Daniel. Com muito respeito. Respeito faz parte do nosso testemunho. Com muito respeito e consideração ao rei Nabucodonosor, eles disseram: ó rei Nabucodonosor, nós queremos que o senhor saiba de uma coisa. Se o nosso Deus, a quem nós servirmos, quiser nos livrar da fornalha ardente, ele assim fará. Caso ele não queira nos livrar, fique sabendo, Senhor, que nós não nos prostraremos diante da sua imagem. Confiança inabalável. A ponto de eles falar: caso Deus não queira nos livrar desse sofrimento, o Senhor vai ficar sabendo que nós não vamos adorar a sua imagem. E ele joga os 3 jovens na fornalha aquecida. Neste caso, dano algum foi causado aos 3 jovens. Nabucodonosor jogou 3, mas ele viu mais um que passeava com eles, dentro da fornalha ardente. E quando eles são tirados, não tem nenhum chamuscado neles. E com isso, Nabucodonosor conheceu e reconheceu o poder e a glória do nosso Deus. Fé inabalável é quando nós jamais vamos deixar de acreditar no nosso Deus, independente das circunstâncias. Jamais vamos deixar de buscar a Deus, independente das circunstâncias. Isso é perseverar na fé. E Neemias então diz para o rei, agora que ele pensar: bom, agora que eu vou morrer mesmo, agora que já lascou tudo, e provavelmente eu vou morrer, eu vou falar para o rei o que está acontecendo. Olha, rei, o negócio é o seguinte: como eu não posso estar triste? Se a cidade onde estão os sepulcros de meu pai está totalmente destruída, ele está falando de Jerusalém. Com isso, ele disse: não tem como eu me alegrar na tua presença. Se o lugar de onde eu nasci, onde estão os sepulcros dos meus pais, estão os meus parentes e amigos, estão totalmente destruídas. Só que daí, irmãos, acontece uma coisa fora do comum. O rei olha para Neemias e, ao invés de falar, dá ordem para tirá-lo daquele lugar e matá-lo ou prendê-lo, ele olha para Neemias e diz assim: o que você quer que eu faça por você, Neemias? O que eu posso fazer por você? Percebem? Há um milagre muito grande aqui. Há uma ação de Deus muito grande aqui.
movendo o coração daquele rei, porque o coração de todos os homens e mulheres estão submissos à vontade e ao querer de Deus, até aqueles que não creem nele. E o rei olha e diz assim: o que você quer? Como eu posso te ajudar? O pouco que nós vimos até agora, que eu falei e vocês ouviram, é resultado de uma fé inabalável de um homem verdadeiramente crente e consagrado a Deus. Ainda no verso 4, tem uma outra chave muito importante para nós. Quando o rei pergunta: o que me pedes agora? Neemias não dá resposta nenhuma, mas ele diz para nós, ele escreve nesse diário dele, e ele disse: então orei ao Deus dos céus. Algumas pessoas dizem que foi uma oração relâmpago na frente do rei. O rei falou e orou assim. Espera um pouquinho, rei, eu vou orar. Eu já acredito que houve um espaço de tempo aqui. Pelo que tudo indica, Neemias talvez tenha se retirado da presença do rei, mas ele se retirou para orar. E eu orei ao Deus dos céus. Se vocês lembram de domingo passado, se vocês leram Neemias durante essa semana no capítulo 1, você vai perceber uma coisa, que sem perceber, Neemias estava sendo vocacionado e chamado por Deus para reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Sem perceber, Deus já estava conduzindo ele para esse caminho. E uma das evidências disso é o inconformismo. Ele não se conformava com a situação. E mesmo vivendo no palácio do rei, com todo o conforto, com todos os benefícios, ele não parava de pensar no seu povo e na sua terra destruída. O coração dele não estava no conforto. O coração dele estava na sua cidade. O coração dele estava no seu povo. E o coração dele estava inclinado à vontade de Deus e à vocação que Deus deu a ele. E ele então se retira e diz: eu orei ao Deus dos céus. E depois de orar, aí ele se coloca diante do rei e diz assim: se é do seu agrado, olha o respeito, se é do seu agrado ou se é do agrado do rei, e se o teu servo, ou seja, se Neemias acha mercê em tua presença, eu peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Corajoso. Corajoso homem. Corajoso jovem. Por quê? Porque ele era um funcionário do rei. E ele não tinha o direito de sair de dentro do reino, sequer do palácio do rei, dos limites ali. A vida dele era servir ao rei. E um pedido como esse: olha, eu estou pedindo para deixar de servir o vinho ao Senhor, para eu voltar para a minha terra, para edificá-la. Não era do interesse do rei Artaxerxes. Ele não ia ganhar nada com isso. Para ele pouco se importava. Ele era o rei. Só que tem um porém. A boa mão de Deus era com Neemias. Deus estava à frente. Quando você não ora, Deus não está à frente. Deus não está nisso. Quando nós oramos, Deus vai à frente. Deus é a nossa retaguarda. Ele nos dá a direção. É a vida de oração. É vida de consagração. É vida de busca, que demonstra a nossa dependência de Deus. Depois de ter falado isso e ter corrido o risco
de ser considerado como um desertor ou alguém que estava se levantando contra o rei, ele podia se aborrecer e dizer isso. Você não tem outra coisa para fazer, não? Você não sabe que você é meu servo? O que te acha, o que te faz achar que eu vou liberar você para voltar para aquele lugar todo destruído, para aquele monturo? Ele poderia ter dito isso. Quem é você para pedir isso para mim? Mas quando nós oramos, as coisas são diferentes. Quando a nossa oração está de acordo com a vontade de Deus, as coisas são diferentes. Quando nós temos uma fé inabalável, as coisas são diferentes. Olhem a resposta do rei. Verso 6. Então o rei, estando assentado, estando a rainha assentada junto dele, estavam os dois. Me disse, Neemias, quanto tempo vai durar a tua ausência? Quando você vai voltar? E Neemias deu uma data, não sabemos exatamente quanto tempo. Ainda no verso 6, lá no fim, e ele disse assim, aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Sabe o que aconteceu? O rei falou assim, pode ir, mas você vai voltar, porque eu gosto de você. Foi isso que aconteceu. É isso que acontece com um crente. Com um homem, com uma mulher, com um jovem crente. Uma pessoa que persevera na fé, que persevera em agradar a Deus, que persevera em confiar no Senhor. É uma pessoa sempre indispensável para o meio onde ela está, para a família onde ela está, para a igreja onde ela está. Eu deixo você ir, mas você vai voltar. Porque você é muito legal, eu gosto de você. Vamos seguir? A ação de Deus não termina aí, pelo contrário. O verso 7. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também cartas para Asaf, guardas da mata do rei, para que me dê madeira para as vigas da porta da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. E o rei mas deu. Por quê? Leia aí e marca aí se você tem uma caneta. Porque o rei atendeu mais um pedido de Neemias. Porque a boa mão de Deus era comigo. Você crê que a boa mão de Deus é sobre você? É com você? Mesmo correndo o risco de morte? Mesmo correndo o risco de perder emprego, perder a amizade, perder o prestígio? Você confia? Crê de todo o teu coração que a boa mão de Deus está sobre a tua vida. Tudo o que Neemias pediu, o rei atendeu. Talvez aqui para vocês terem uma ideia. Vamos pegar alguém muito importante. Muito importante. Deixa eu pensar aqui. É que quando a gente pensa no meio político é mais difícil pensar em alguém muito importante. Eu vou pegar aqui como exemplo Kim Jong-un, imperador da Coreia do Norte. O homem odeia o cristianismo. E lá na Coreia do Norte não entra. Tem cristãos escondidos. Se pegar, morre. É como se um de nós estivéssemos diante de Kim Jong-un. Olha a diferença dele para nós. Ele é o imperador e nós não somos ninguém. Estamos servindo a ele. E Deus coloca no nosso coração a chama de servi-lo. E nós, diante dessa situação, diante de correr o risco de perder a nossa vida, de sermos castigados, nós não seguramos e falamos para ele, o negócio é o seguinte, eu quero voltar para a minha terra, para reconstruí-la.
e também o templo. E eu fico aguardando o primeiro tiro de fuzil. Não acontece nada. E ele diz: o que eu posso fazer por você? E aí você cai o queixo. E diz: hã? Como? O que eu posso fazer por você? Está vendo como Deus age em todas as coisas? A situação que não era diferente. Os persas não tinham temor a Deus. Eles não conheciam a Iavé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E você ora e diz: Senhor, e agora? O imperador falou que é para eu dizer para ele o que eu quero. Falo ou não falo? Aí chega a determinada época, eu chego lá e falo: o negócio é o seguinte, eu quero isso, preciso disso, preciso daquilo. E ele fala assim: pode ir. Precisa de ajuda? Vai ter ajuda para você. É assim que Deus age. Por isso a nossa confiança nunca deve estar em homens ou mulheres investidos de qualquer poder, seja político, seja eclesiástico. A confiança nossa deve estar somente no Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor e o nosso Salvador, que faz todas as coisas se moverem para que se cumpra o propósito dele. Verso 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mais uma vez, para. Eu imagino que o assombro de Neemias era gigante. Porque além de não ter sido castigado, além de ser concedido a ele pedidos, e além dele pedir ajuda, o rei Artaxerxes não mandou ele sozinho, mandou o exército para guardá-lo, para ajudá-lo e para protegê-lo. Ainda deu cartas pedindo para que os reis de outros lugares deixassem ele passar, para Asaf dar madeiras para a reconstrução. Porém, no verso 10 diz: disto ficaram sabendo Sambalá, o honorita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eu não vou tocar no assunto dessas duas figuras hoje, mas vou tocar daqui 2 domingos. Depois eu falo para você porque 2 domingos. Eu vou falar de perseverar na fé mediante as perseguições. Verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, porta do monturo, e vi os muros destruídos, assolados. Passei a porta da fonte ao açude, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi ao ribeiro, contemplei ainda os muros, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Neemias, ele chega em Jerusalém. Ele já sabia como estava, porque Anani havia dito para ele. Mas agora ele está vendo com seus próprios olhos, ele está pisando em Jerusalém. E ele começa, num momento, sozinho, muito provavelmente aqui, ou melhor, à noite, escuro, ele sai andar ali para ver como que estava a situação. E tudo o que ele viu, e tudo o que ele podia ver, era destruição. Ruínas. E muito, mas muito trabalho pela frente. Muito suor. Muita paciência. E também muita oração. Mas tem uma coisa aqui, irmãos, que é importante.
você pensar e eu pensar. Porque estamos falando em perseverar na fé. Eu poderia até acrescentar, perseverar na fé ainda que. A visão de Neemias era estarrecedora. E a realidade, nua e crua, era uma realidade de destruição. Carestia. Pobreza. Só que tem um detalhe. 2, eu quero destacar aqui. Primeiro, Neemias não reclamou um momento. Em nenhum momento, quando ele estava andando em Jerusalém, ele se dirigiu a Deus e disse: por que isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o seu povo passa essa vergonha? Ou por que eu estou aqui no meio dessa situação? Não. A murmuração não estava na boca deste servo de Deus e nem deve estar na boca de um servo ou de uma serva de Deus. Não há espaço para quem acredita, para quem crê, confia e tem comunhão com Deus. Não há espaço para murmuração. Por quê? Nós confiamos. Nós confiamos que Deus irá mover céu e terra, abrir porta onde não tem, tirar água da rocha, sabe lá como. Ele que faz do jeito que Ele quer. E assim é comigo, é com você. Se você não viu isso ainda, eu tenho uma notícia ruim, você vai ver. É ruim porque são nos momentos difíceis que nós vemos isso. É no perigo que nós vemos isso. É na solidão que nós vemos isso. É no desemprego que nós vemos isso. É na enfermidade que nós vemos isso. É no luto que nós vemos isso. É na angústia que nós vemos isso. A mão de Deus mover céus e terra para nos ajudar, para nos sustentar. Tem um outro detalhe. Antes do segundo, criei mais um agora. Neemias, muito embora patriota, e queria de fato ver aquele lugar reconstruído, isso não era um desejo próprio de orgulho dele. Ele não queria voltar para Jerusalém por causa de orgulho próprio, por vontade própria, mas era uma vontade, uma centelha de luz que Deus colocou no coração dele. Aquilo era um propósito de Deus, o começo de um ministério, o começo de uma experiência que tinha sido antes projetada nos céus e depois obedecida e concretizada na terra. Eu gosto muito quando o pastor Hernandes diz isso. Isso que eu disse para vocês agora é o pastor Hernandes Dias Lopes que diz que nós cristãos, quando almejamos e queremos fazer alguma coisa, tanto na igreja quanto em nossas vidas, deve ser ante um projeto que é feito nos céus. E de lá, Deus coloca em nossos corações. Quando isso acontece, as portas todas se abrem. Todas. Porque é um projeto de Deus. É a vontade dele. É o desejo dele. E vocês percebem que a vontade dele tira Neemias da sua zona de conforto social. Da sua zona de segurança, porque ele estava sempre ao lado do rei. Mas uma terceira coisa importante para nós é que Neemias também não teve medo. Ele não reclamou, ele não murmurou e ele não teve medo. O que te põe medo? Você está com medo de quê? O que te assombra? O que te trava? Tem um ditado popular que diz assim: quem não deve não teme. Porém, Neemias, não devendo para Sambalá e Tobias, ele foi perseguido por eles. Isso causou muitos problemas para Neemias. Não é fácil. As coisas não são fáceis.
todas as vezes que nós estivermos dentro da vontade de Deus, andando nos caminhos do Senhor, querendo o conhecer mais, você pode ter certeza, as lutas virão. O inferno vai se levantar contra você. O diabo, o próprio Satanás, se levantará contra você. Ele vai arregimentar demônios contra você. Ele vai arregimentar pessoas endemoniadas contra você. Pessoas vazias. Porque a pessoa vazia da palavra está cheia de demônios. Não existe vazio, eu estou vazio. Não existe. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do capeta. E ele vai se levantar. Toda a vida, sempre, pode esperar. Porém, você nunca deve esquecer o que Neemias disse. Porque a boa mão de Deus era comigo. Você pode e consegue dizer de verdade, afirmar o que Neemias afirmou, a boa mão de Deus é comigo. A boa mão de Deus foi comigo. Passei pelo vale da sombra da morte. A boa mão de Deus estava comigo. Perdi tudo o que eu tinha. Estou recomeçando agora, porque a boa mão de Deus esteve comigo. A boa mão de Deus está comigo. Não consegui nada do que eu almejava. Minha vida tomou outro rumo, porque a boa mão de Deus era comigo. Quando você vai para a Bíblia, você percebe isso. Isso está claro na palavra de Deus. Nós não podemos ter medo. Você não pode ser dominado pelo medo. E é exatamente como Deus faz. Às vezes nos coloca diante de situações estarrecedoras. Exemplo, Davi, pequenininho, fraquinho aos olhos dele, e Golias, um gigante, que olhando para a Bíblia com um olhar um pouco mais clínico, você vai ver que Golias não estava sozinho, ele tinha um escudeiro para o ajudar também. Mesmo assim, o jovem Davi não teve medo e disse num ato de coragem: hoje mesmo o Senhor te entregará em nossas mãos. O Deus a quem tu tens afrontado te entregará em nossas mãos. Coragem. Coragem. Muitos dos nossos pais da fé, da igreja primitiva, foram devorados por leões, foram queimados vivos, foram despedaçados por cães, mas eles nunca negaram a fé em Cristo, porque eles confiavam no Senhor. Eles acreditavam em tudo que o Senhor Jesus havia prometido para eles. Esse é um estilo de vida sobremodo nobre, além das expectativas de uma religiosidade comum, além das expectativas do evangelismo do evangelismo brasileiro, da situação das igrejas evangélicas brasileiras. É uma fé corajosa, que não espera nada em troca, que tem alegria na salvação, que tem alegria na vida eterna, que sabe louvar a Deus quando as coisas não vão bem, que fecha sua boca para reclamação, que ora a Deus, que o busca e continua confiando, ainda que ele não tenha dado a resposta. Então me levantei à noite, verso 12, e poucos homens comigo não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Muito interessante. Sabe o que isso demonstra? Segurança.
Neemias estava seguro do que ele estava fazendo. Quando a gente começa a abrir muito e pedir muitas opiniões, demonstra que nós não sabemos o que estamos fazendo. Demonstra que nós não estamos certos do que estamos fazendo. Demonstra que nós não temos muita certeza se o que vamos fazer é de fato a vontade de Deus. Pior ainda, demonstra que estamos pedindo orientação para homens, mulheres, e não para quem deveríamos pedir orientação. Neemias disse, não disse para ninguém, não declarei para ninguém o que Deus havia colocado no meu coração, porque ele tinha plena certeza de que era de fato Deus que estava regimentando ele e ia sustentá-lo para essa boa obra. Quando a gente abre muito a boca e começa a perguntar muito, o que você acha disso? É lógico que dentro de um casamento tem que perguntar. Aí não é medo, aí é reciprocidade e respeito ao próximo. Um lugar onde há vários líderes tem que perguntar. Mas quando Deus coloca no nosso coração e nós sabemos de fato, nós sabemos que aquilo irá acontecer. Independente do que as pessoas dizem e falam, não, você não vai conseguir. Isso é impossível. Como os médicos dizem para muitas pessoas, pela medicina não podemos fazer mais nada para você. Ou quando alguém pensa, a minha carreira profissional está destruída, o meu casamento está destruído, a minha família está destruída. Se você, por acaso, está aqui ou nos assistindo, se encontra nessa situação, deixa que Deus fale a você. E o que Ele está dizendo, ouça bem, abra os teus ouvidos. Não fique pedindo orientação e contando para todas as pessoas o que Deus tem colocado no teu coração. Nem por insegurança e nem por gabar-se, porque tem gente que dá a impressão que tem o Shekinah de Deus na vida dela. Deus me disse isso, irmão. Deus me falou isso agora, irmão. Dá a impressão que ele tem um trono ao lado do trono de Jesus Cristo e essa pessoa está sentada ali. Quando recebemos uma ordem de Deus, nós a executamos, não ficamos tagarelando para ninguém, não. Verso 16, para nós terminarmos. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então me disseram assim, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a obra. Você está vendo aqui o resultado da fé perseverante? O resultado de não murmurar, de não reclamar, de ficar vendo só o lado ruim das coisas. Olha o que Neemias disse aqui. Olha, vocês estão vendo a destruição? Vocês estão vendo o estrago? Agora olhem para mim. Neemias falando, não eu. Agora olhem para mim. E ele diz assim, venham, vamos! E vamos reconstruir novamente os muros e as portas de Jerusalém. E vamos deixar essa situação de tristeza e de pobreza e de vergonha. Outro detalhe importante é que Neemias conta, testemunha para eles, verbaliza para eles como a boa mão de Deus tinha sido com ele até aquele momento. Não tenho dúvidas que ele contou desde o momento que ele recebe a notícia de Anani. E depois que ele conta tudo isso, o povo se enche de esperança, de força e diz, vamos lá, vamos reerguer os muros de Jerusalém.
Vamos ao trabalho, mãos às obras. O que nós temos? Nada! Temos a fé e temos a mão de Deus ao nosso favor. Vamos então à reconstrução. É assim que Deus quer. Deus não gosta de dar muito recursos para nós não, viu? Ele não é chegado de chegar, já encher a nossa mão para a gente fazer as coisas tudo certinho, com aquela segurança. Ele quer exercitar a nossa fé. Ele quer que confiemos. E muitas vezes, vou dizer isso para vocês com experiência comprovada, de que Deus vai colocar você em algumas frias situações que você vai olhar e diz: meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Não podia fazer com outra pessoa? Tinha que ser eu. E a resposta de Deus quando nós dizemos isso é: sinta-se muito alegre e agradecido, porque os meus olhos estão sobre a tua vida. E eu quero fazer de você uma pessoa, um herói, uma heroína da fé. Alguém que crê de verdade em mim. Porque aquele que não crê, irmãos, é uma vergonha para Deus. Quem não crê, quem duvida, envergonha o testemunho e alegra Satanás. Quem usa suas próprias forças, suas próprias virtudes, envergonha o resto daqueles que são heróis da fé. Se Abraão, Moisés ou qualquer outro tivesse vento, eles botariam a mão na cara, mas não faz isso, cabeça oca. Não faz uma besteira dessa. Você me trinca de vergonha. Mas aqueles que já foram levados para Deus, graças a Deus que isso vai acontecer com a gente. Não tem mais nada aqui. Acabou. É glória. É descanso. É só Deus para aturar a gente mesmo. Graças a Ele mesmo, que por amor dEle mesmo, Ele nos ama. Sinta-se amado por Deus e amada por Deus. Porque Ele nos ama. É por isso que Ele está nos ensinando, porque Ele nos ama. Ele está nos esclarecendo, porque Ele nos ama. Ele quer que nós acertemos. Você já parou para pensar que Deus quer que você acerte? Que você encontre o caminho certo? Que você saia de uma situação ruim? Já parou para pensar nisso? Só que os meios não são os seus. Os meios são dele. E é pela fé. Abra a tua Bíblia, se puder, para nós finalizarmos. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Hebreus. Carta de alguém aos Hebreus. Não sabemos exatamente quem escreveu. Mas foi alguém muito crente. Né, Analice? Foi alguém muito crente, né? Enquanto você abre, eu vou tomar um golinho d'água. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 1 a 6. Prestem muita atenção. Guardem isso na sua Bíblia. Se você não tem caneta, vira a página. Não é pecado. Dobra a tua página. Se tem caneta, pode passar aí. Não é pecado também. Marca aí. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É exatamente isso que Deus faz em nós. Ele requer de nós. Pois, verso 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé se obtém bom testemunho. E não pela quantidade de coisas que a gente faz na igreja. E não pela quantidade de coisas que nós fazemos em obras sociais. É pela fé que se acha graça diante de Deus. Pela graça mediante a fé. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus pela fé.
quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus pela fé. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário crer. Sem a fé, de tudo o que nós fizermos, nada agradará a Deus. Pela fé obedecemos, pela fé perdoamos, pela fé amamos, pela fé andamos na verdade, pela fé somos mansos, pela fé mudamos o nosso comportamento e o nosso estilo de vida para agradar a Deus e ao Espírito que nos habita. Pela fé não murmuramos nas lutas, porque entendemos pela fé que Ele nos ama e que a vontade dele sempre é boa, agradável e perfeita. É por este caminho que todos nós estamos sendo convidados a caminhar. Porém, nunca estaremos sozinhos. Por quê? A boa mão de Deus sempre estará com você. Não desanime. Não deixem de crer. Não deixem de buscar. Não deixem de fazer o bem. Não deixem de se santificar. Não deixem de amar. Não deixem de andar na verdade. Não deixem de buscar a Deus pela fé. Porque é pela fé que nós agradamos a Deus. E é pela fé que Ele nos usa poderosamente para os seus propósitos neste mundo. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que esse Espírito, mesmo Espírito que sustentou Neemias, sustente você também. Amém? Fiquem de pé. Eu quero orar com vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, glória ao Teu santo nome. Honra, poder, majestade pelos séculos dos séculos. Ao Deus que nos restaura, ao Deus que dá vida aos mortos, ao Deus que nos redime da cova, ao Deus que coloca os ossos todos juntos, que faz criar tendões pelos ossos, músculos e assopra vida nos corpos que estavam outrora mortos. É ao Senhor o nosso Deus, o Deus de nossos pais, que por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Deus, sim, é por meio dele que nós nos achegamos à Tua majestade, Senhor. E com as mãos vazias, maltrapilhos, cremos que receberemos a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua proteção, o Teu amor, a Tua provisão, a Tua salvação. Envia, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, sobre cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui. Ao enfermo, à enferma, ó Senhor Jesus Cristo, estende a Tua mão, daí onde o Senhor está no Teu trono de glória e de majestade. Queima essa enfermidade, Senhor, para a glória do Teu nome, para testemunho do Teu poder. Ao cansado, ao sobrecarregado, ao abatido, ao descrente, que o Senhor, meu Deus, o levante, a levante, e conceda a esse Teu filho, a essa Tua filha, a mesma disposição e coragem a qual o Senhor concedeu a Neemias e àqueles que estavam com eles dispostos. Ouve, Senhor, o choro, o clamor e a oração do aflito, desse Teu filho e dessa Tua filha,
que clama por algum ente querido que está enfermo, que está nas drogas, que está longe da família, sem contato, que cortou relações. Ó Senhor, restaura essa vida, restaura esta família, por amor de Ti mesmo, do Teu nome, para que nós também nos alegremos com alegria, Senhor, daquele que foi alvo da Tua graça. Fica conosco sempre e nos ajuda, Senhor, a andarmos nos Teus caminhos, sempre em santidade, amor, conhecimento e verdade. Em o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.